Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastora Bela Linhares falando. Eu estou passando aqui hoje para rasgar o meu coração com você que está aí do outro lado me escutando. Eu quero tratar aqui com muita transparência a respeito dos últimos fatos que têm acontecido. Muitas pessoas estão me mandando mensagem com muito carinho, dizendo que estão orando por nós. E eu quero agradecer publicamente, em nome da minha casa, a todas as mensagens que são inúmeras, né? Mas eu quero aqui também me posicionar. Eu quero dizer para você que eu continuo crendo que a última palavra vem da boca do Senhor. Sabe o que acontece? As armas do inferno continuam sendo as mesmas. O nosso adversário tem o intuito de destruir a nossa família. Como? Fragilizando, expondo, tentando ferir. E o que acontece? Isso pode até ter sangrado um pouco, tudo que está acontecendo, mas não nos matou. Sabe por quê? Porque é no meio do deserto que nós temos a oportunidade de conhecer o poder sobrenatural do Senhor. Eu quero dizer para você que a última palavra continua sendo de Deus. Sabe quem é o meu pai na minha vida, na nossa história? Um homem de Deus, um homem que tem deixado uma marca nessa terra. E é por isso que o inferno tenta tanto. Um ótimo pai, um excelente marido, um homem de Deus, de excelência, misericordioso, ajudador. Muitas pessoas no Brasil e até mesmo no mundo podem relatar isso. E a minha mãe também, peça fundamental da nossa família, onde tudo começou também, investiu tanto em nossas vidas. Então, é natural que o inferno tente lutar contra a nossa casa, mas eu continuo com Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa mensagem que a filha do pastor Jorge Linhares trouxe em razão da recente separação dos pais dela. Em primeiro lugar, é muito típico do discurso religioso endereçar praticamente toda a culpabilidade e responsabilidade do processo para a ação do inimigo. Que é o inimigo que está tentando destruir a família, que é o inimigo que está tentando investir sobre eles, e não se leva em consideração responsabilidades pessoais, humanas pessoais, sobretudo em se tratar de um tema como casamento. Casamento, gente, é um tema demasiadamente humano. Sim, casamento amoroso, afetivo, no modo como ocorre aqui nessa dimensão, vai ser um tipo de conexão que nem vai ser reproduzido nos céus. Embora o amor permanecerá, o tipo de conexão será outra, porque esse casamento matrimonial que aqui se dá entre homem e mulher, de modo afetivo, entre duas pessoas, é próprio e peculiar aqui dessa dimensão. Então precisa ser tratado também com categorias psicoemocionais, de responsabilização daqueles que estão envolvidos, porque se uma relação chegou nesse ponto, foi só o diabo que atuou? Foi o diabo que fez armadilhas? Ora, estamos falando de um líder no meio evangélico que, inclusive, vendeu muitos livros falando sobre casamento, aconselhando casais, ditando a régua da moral com relação ao que supostamente significa matrimônio e casamento. Né? Então, não podemos dizer que seja um neófito no assunto. Né? Mas o que aconteceu? Né? Pelo que eu pude entender, a esposa dele não aguentou e não querendo ter o mesmo curso como, por exemplo, aquela esposa de um pastor aí, bambambam da Assembleia de Deus, que morreu de overdose de remédio por não aguentar o trampo, ou de outras esposas de pastores que vivem fazendo viagens para os Estados Unidos para tratar depressão, né, não aguentando esse inferno existencial de manter uma fachada relativa a um entrosamento, a uma relação que não existe. Ela saiu. Ela saiu, e aí o que é? O inimigo que atacou? Não, isso é um sintoma. E aí poder dizer, ele é um bom marido, os frutos estão denunciando que existe uma coisa ali, não dá para tentar maquiar a coisa agora. E aqui vem o segundo ponto que eu quero trazer. Sim, certamente estão existindo muitas críticas. De uma certa forma, até aqui eu estou fazendo aqui, o vídeo que eu estou trazendo aqui não deixa de ser uma crítica. Agora, por que também? Porque também esse pastor, ele pertence a toda uma linguagem discursiva e que estabelece uma linha moral de exigência e usando a Bíblia e o nome de Deus para, em muitos casos, ter julgado e condenado casos parecidíssimos. E aí, de repente, a coisa que ele tanto condenava na vida dos outros acontece na vida dele. Aí eu falo, né, até para a filha dele aí, que está gentilmente ali tentando colar de volta um vaso de porcelana que se quebrou.
como evitar essa torrente de críticas? Sabe por quê? Porque é isso que a mentalidade da religião dos homens produz. E ela sequestra essas pessoas, uma vez que elas já não estão mais vivendo a verdade, dos quais eles cobram e condenam as outras do lado de fora, a viver disfarçando, a viver hipocritamente a coisa. E existem muitos pastores, no caso do pastor Jorge Linhares, a coisa meio que se formalizou. A mulher não aguentou e saiu. Mas tem outros que estão vivendo aí separados dentro da mesma casa, mas como os envolvidos não aguentariam um turbilhão de críticas em cima deles, eles ficam lá no teste de apneia, segurando a coisa. E por quê? Porque no final das contas eles violam princípios de vidas como bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sim, estabelecem uma linha moral cujo crivo nem eles mesmos suportam. Impõem sobre os outros um fardo pesadíssimo que eles nem com o dedo encostam. E aí, quando a coisa, o pus, explode como sintoma dentro da própria realidade deles, ficam ressentidos com a torrente de críticas que, na verdade, eram eles que perpetravam sobre outras pessoas, quando essas pessoas se encontravam por essa mesma situação que hoje eles estão passando. E aí é terrível, e aí sim eu espero que isso tudo desperte essa família para o bom senso. Sim, para a interrupção dessa vivência de fachada, dessa fala protocolar, dessa transferência de responsabilidade para o inimigo e para uma vida em lucidez, parando de ficar idealizando e vivendo com verdade no chão da vida de modo sincero e dando nome às coisas e tratando elas como elas são, sem ficar espiritualizando o que não tem que espiritualizar e sem ficar ali se vitimando onde não tem que ser, ou tendo que encarar as responsabilidades, porque muito disso que se está colhendo foi plantado. O moralismo empodera, mas na hora que a verdade te encontra, ele te dilacera. Essa que é a verdade. Mas que essa família encontre luz. Sim, que Deus, com a sua misericórdia, estabeleça a verdade para que ninguém ali viva forçado a nada, achando que mentira honra o nome de Deus, porque se eles voltarem, ainda que sem conexão nenhuma, aí sim eles vão estar envergonhando o inimigo, quando na verdade eles vão estar apenas esmaltando uma fachada, mas vivendo uma mentira que não corresponde ao que seja real. Que Deus os livre desse mal. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.